E aí, pensando nessa mudança de formato de consumo, vocês acham que as feiras, hoje em dia, elas ainda têm o mesmo sentido do que tinha antigamente, que era vender o livro? Ou já virou algo mais de divulgação e experiência mesmo, um rolê cultural? As pessoas irem para vivenciar e conhecer autores, não só comprar livros. Pra Vocês que você acham? vai em Bienal? Eu tenho objetivos específicos como autor, Tá. né? De assim, você vai para uma Bienal para criar conexões, para você conhecer outros autores, para você divulgar um trabalho, que é o meu caso durante esses últimos anos. Mas, assim, eu acho que essas feiras ainda vendem. Se a gente for. Assim, eu não tenho números, né? Mas o stand da Companhia das Letras, especificamente da Seguinte, na última Bienal, tava insano, assim, sabe? Você vê lotado, várias promoções. Eu acho que vende, mas eu sinto que esse tipo de evento é mais pelo que você falou. Eu sinto que é uma experiência. Você tá em um lugar que tá celebrando livros, que tá celebrando literatura. Hoje, cada vez mais, está celebrando literatura nacional, então, cada vez mais trazendo esses autores, Carla Madeira, o Itamar, essas pessoas que estão mudando, assim, a nossa literatura, botando ela para frente. Eu vejo mais como uma grande chance de você se conectar com outras pessoas que também gostam de livros. Sim. E como autor, mesmo para quem publica digital, assim, é uma ótima experiência de ter um senso de que existe uma pessoa do outro lado lendo alguma coisa sua. Especialmente para autores que, sei lá, acabaram de começar, acabaram de publicar alguma coisa digital. Cara, vale muito a pena em uma dessas feiras, a Bienal, a Flip Hop, qualquer uma delas, assim, a Feira do Livro, para poder talvez encontrar algum leitor seu e ter esse, não é nem um feedback, mas ter a sensação cara, isso tá chegando até alguém. Porque às vezes é difícil de mensurar, mesmo quando, para quem publica pela Amazon, a Amazon dá os números, ou para quem publica com alguma editora, quando esses dados trimestrais chegam, ainda é difícil de você mensurar o que são, sei lá, 1.000 pessoas. Até você encontrar, de fato, Entender, uma né? dessas 1.000 e ela te falar o que a sua história representa para ela, sabe? Sim. E a gente tá falando de uma geração que vem vindo, né, que tem sede de experiência, né? Total. Só que ao mesmo tempo tem muita tecnologia. Então, o que faz uma pessoa sair da casa dela, que ela poderia comprar um livro online, e ir a uma feira? Eu acho que é puramente a experiência, né? A experiência, a conexão. Hoje em dia, para as editoras, até um bastidor de mercado, são poucas as editoras que conseguem lucrar muito nesses eventos. Porque estar numa Bienal é uma coisa caríssima. Você vai, até em questão de número, a gente está falando de 3, 4, 5 mil reais por metro quadrado. Não é uma estrutura barata. Então, para você gerar esse tipo de volume de vendas, o que as editoras fazem? Elas trazem justamente o autor, porque o autor traz o público. Né? Então, hoje, os eventos têm esse papel. Tem esse papel de colocar as editoras em mais contato com o leitor. Tem um papel também de trazer à tona os temas que estão sendo discutidos. Então, por que vem um Jefferson Tenório, um Itamar, uma Carla... Justamente para trazer esses temas que estão muito em voga na literatura. E eu acho também que tem um terceiro papel muito importante, que é o de incentivo à literatura. Então, as bienais, as grandes feiras, no fim de semana é público geral. Mas dia de semana é lindo de ver. É escola. É muito legal. Então, toda escola leva lá as turminhas de determinada idade. É muito legal. Vem aquela filazinha, as crianças atrás do professor. E muitas vezes as prefeituras dão um cartão, né, com crédito para a criançada comprar livro. Isso é muito legal. E aí, junto com isso, vem os personagens, vem as intervenções, vem as performances, isso tudo é muito rico, porque a gente já tá instalando na criança aquele negócio de que, pô, o livro é legal. É divertido. O livro é divertido. E como é que fica... É muito caro, como você falou, né, participar desses eventos. Como que fica o autor independente nisso? Pra ele compensa ir em feiras assim? Ou compensa mais colocar esse dinheiro numa mídia paga, por exemplo, nas redes sociais? Essa história do compensa é muito complexo, né? Um autor independente, ele precisa entender o que ele tá indo fazer naquele evento. Ele tá indo conhecer o público, ele tá indo vender o livro dele e ter lucro, ou ele tá indo lá fazer networking, conhecer o mercado. Cada um tem o seu objetivo, e dentro de cada objetivo você vai ter ali determinado custo. Mas esses eventos, eles têm duas formas de participação para esse tipo de autores. Tem muitos coletivos que abrigam autores independentes. Então, é um coletivo que reserva um espaço e dá ali determinadas horas para aquele autor divulgar o trabalho dele. E as próprias organizações, elas separam espaços muito mais acessíveis. Então, são espaços com uma montagem básica, que não tem toda aquela montagem dos grandes estandes. Mas você tem lá um fundo, você tem um banner, você tem um balcão que o autor pode ir lá colocar os livros dele e fazer essa exposição por um valor muito mais acessível.
Assim, eu não sei o quanto eu posso falar e ajudar algum autor ou autora que estiver escutando, porque o meu caso foi muito específico de... eu mandei um e-mail para a própria Bienal e uma pessoa da Bienal me passou um contato de uma distribuidora que cobrava também uma fortuna e por algum acaso, assim, por alguma bondade divina, as pessoas toparam expor o meu livro gratuitamente. Então foi um caso muito específico, porque eu lembro que eu fui ver um espaço, assim, para um autor independente, e era tipo, se você fosse comprar, né, um dos lugares para você ficar e tal, que era só seu, era R$ 10.000. E, e o e-mail que eu mandei pro pessoal de volta era assim, pô, se eu tivesse R$ 10.000, eu já estaria fazendo mil maravilhas com esse livro, sabe? O tanto de mídia paga que a gente poderia fazer com R$ 10.000. Então, assim, de novo, é muito também sobre a conexão que os autores vão criando nos bastidores. Uma das coisas, uma amiga muito querida está querendo publicar um livro nesse segundo semestre, ou no primeiro semestre do ano que vem, e ela estava me pedindo algumas dicas, e a principal é, tipo, cara, precisa ter muita paciência. É um daqueles mercados que, para quem... A nossa geração já é um pouco mais ansiosa por natureza, mas para quem é ansioso, vai ser muito... angústia Frustrante, né? demais, cara, porque as coisas funcionam muito devagar. Então você termina de escrever um livro em 2020, cara, ele só vai ser publicado de forma independente em 2022, para em 2025 alguma editora mostrar algum tipo de... As coisas não se... Processo lento. É um processo muito lento, então... Se não houver também uma construção assim de um networking por trás para ajudar a dar um espaço para essas pessoas lá dentro dessas feiras, vai ser muito difícil conseguir chegar lá, Sim. pelo menos sem gastar uma fortuna, sabe? Gostou do corte? Veja o vídeo completo no canal aqui da Casper, deixa um like e se inscreve aqui no canal.